computador, pronto. Muito bem, estamos começando mais um encontro aqui nosso, mais uma quarta-feira. Vamos aqui hoje terminar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos fazer a nossa abertura, né? Vamos lá com a dona Márcia, da minha querida Márcia, aluna querida. Cadê a Márcia? Aqui. Márcia, por favor, passamos aí a nossa abertura. Então, tá bom. Então, vamos aí serenando nossos corações, vamos elevando nossos pensamentos para as esferas superiores, nos conectando com a equipe desse nosso encontro. Vamos chegando até Ismael, que é o anjo responsável pela evangelização do Brasil. Junto com ele, chegamos até Maria, nossa mãezinha espiritual, a qual agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, nesse fraterno encontro. Junto com Maria, chegamos até Jesus, nosso mestre, que há 2000 anos aqui esteve, deixando uma mensagem de amor, o evangelho, o caminho para chegarmos até Deus. E junto com Jesus, chegamos até Deus, Pai de tudo, Criador de tudo, a qual agradecemos a presente encarnação, a oportunidade de espiarmos, de nos melhorarmos como espíritos, e junto com ele fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, que legal. Hoje sala nova, aqui o Luiz gentilmente aqui nos cedeu a sala virtual aqui do Zoom para que nós pudéssemos continuar fazendo a nossa reunião. Eu sei que ele fica todo sem graça aqui, mas a gente faz aqui uma vibração para ele. Muito obrigado, Luiz, realmente do coração. Companheiro, parceiro aqui nosso aqui. E também aqui dando um oi aqui para a Julieta, para a Marilúcia, para a Ana Cristina, para a Tatiane, para a Silvia, para a Ivani, que são pessoas que eu não vi ainda, a Sueli, também. Muito legal. Como é a sala nova, eu estou tendo que ficar meio de olho aqui, está tendo uma sala de espera. Então, toda hora estou tendo que colocar vocês aqui para entrar na sala. Isso pode ser um problema. Então, se alguém tiver com computador e tiver acesso aqui aos participantes, ficar um pouco de olho e me avisar, se possível. Só porque eu vou ficar cego agora, eu vou colocar aqui a apresentação e eu vou ficar meio ceguinho. Então, eu não vou conseguir ver quem está querendo entrar e eu não consigo ver aqui nos participantes, tá bom? Então, se alguém estiver com o computador e puder ver aqui, se tem algum participante que está querendo entrar, me avise, por favor, tá bom? Deixa eu só botar a Sandra aqui, um atrás do outro aqui. Que bom, né? Que bom. Que bom que tem gente aqui, né? Vamos só pedir. Eu vou pedir só para todo mundo aqui, então, só desligar aqui o microfone. Deixa eu só ver a Sandra de Hipólito chegando. Oi, Sandra, muito bom, hein? Consegui colocar você para dentro aqui. Tudo bem? Muito bom. Vamos lá, então. Deixa eu só colocar aqui a tela. Então, quem tiver aí condições de ficar de olho aí nas... Deixa eu só... A Cibele, deixa eu só botar a Cibele para dentro. Eu vou ter que ver isso. Eu acho que vou acabar. Eu acho que é porque tem sala de espera. Eu acho que vou acabar com essa sala de espera. Você já entra direto. Eu acho que é isso. Mas, enfim, depois nós vemos isso com mais calma. Muito bem, gente. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês não estejam derretendo, como eu estou, com esse calor. Fazendo aqui, então, a chamada para a nossa página no YouTube do Espírito do Evangelho. A aula passada, que é o primeiro capítulo que nós fizemos aqui do Bem-aventurados os Aflitos, está lá, essa aula. Também Como Escolher uma Bíblia, que é o podcast anterior, e o podcast que foi lançado hoje, que é uma entrevista que nós fizemos aqui sobre a metodologia de Kardec, inclusive para comemorar aqui o aniversário dele, que é 3 de outubro. Como diz a Lu, não é o aniversário de Allan Kardec, obviamente vocês sabem disso, óbvio, né? Mas a gente conhece como Allan Kardec, ele é mano nosso, então a gente chama de Allan Kardec. Mas obviamente que é o aniversário do Hippolyte, né? Mas ninguém sabe quem é o Hippolyte, assim, não consegue linkar uma coisa com outra. Mas é uma entrevista interessante, eu dividi, provavelmente vai ser em 3 partes, porque é realmente uma entrevista muito legal, e às vezes a gente fica sempre com essa impressão, puxa, mas o que eu vou aprender de Kardec? Já sei tudo de Kardec.
Kardec. Mas tem muitas questões aqui interessantes que o professor coloca, e que ele fez uma pesquisa, a tese dele de mestrado foi em cima desse trabalho de Kardec, essa metodologia científica de Kardec, e tem coisas muito legais aí que ele vai falando para nós, revelações bacanas aqui para nós pensarmos e refletirmos e conhecermos um pouco mais dessa figura que é o Allan Kardec. E a exposição de sexta-feira que eu fiz aqui, falando um pouco sobre como escolher a melhor parte, principalmente nesse mundo que nós estamos sempre ansiosos, vendo tudo, não largando o celular, sempre muito aflitos, né? Que é um pouco o nosso tema. Então, saber escolher a melhor parte, que foi o que Jesus fala para Marta. Marta estava toda oriçada lá, andando para cima e para baixo, e Maria estava nos pés de Jesus. E aí, né, Jesus chega para Marta e fala, olha, Marta, a Maria escolheu a melhor parte, e é isso que nós temos que fazer, escolher a melhor parte. E o Tocando em Frente é em cima da letra da música do Almir Sater e do Renato Teixeira, que a gente faz aí uma pequena interpretação. Eu acho que ficou divertidinho, convido vocês aí para darem uma olhada. E quando vocês se inscreverem no canal do Espírito do Evangelho, acione o sininho, tá? O sininho que fica, senão vocês não recebem as notificações. Bem, e aí voltamos aqui para a nossa parte, que é a parte do Felizes os Aflitos, parte 2. Por que ainda sofremos? Esse vai ser o nosso mote hoje. Por que ainda sofremos? Muitas questões interessantes aqui para nós conversarmos. E a bibliografia hoje é sempre com o Evangelho segundo o Espiritismo, caro, né? Claro, e tem a vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu acrescentei mais 2 livros que nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Lucas. Então tem esse livro aqui, Como Ler o Evangelho de Lucas, do Ivo Storniolo, e Jesus, Modelo de Ser Humano, o Evangelho de Lucas, do Anselm Grum. São estudiosos, teólogos que pensam um pouquinho aqui essa questão do Evangelho, especificamente desse evangelho, o Evangelho de Lucas. Então, eu acho que é sempre bom vocês terem outras fontes, não são fontes espíritas, mas às vezes é bom sair da bolha, né, gente? Aliás, o que mais nós precisamos, acho que ultimamente, é sair das nossas bolhas, não ficar sempre tão confinados e ver o que tem de produção intelectual acontecendo aí fora dos nossos muros. E por que nós vamos falar de Lucas? Porque nós temos que falar do Sermão da Planície. Na semana passada, nós falamos do Sermão da Montanha, falamos muito de Mateus. E pouca gente sabe, até porque é muito pouco divulgado, mas tem aí o Sermão da Planície, que é um pouco as mesmas informações que estão lá em Mateus, mas que Lucas apresenta de uma outra maneira. Então, isso que nós vamos ver aqui, porque Kardec, ele pega nesse mesmo capítulo, tem alguém com o microfone aberto, gente, se puder desligar. Mas sou eu. Cibele, Sou eu. É a Cibele. Fica tranquilo, bônus hora para você. Vamos lá, só desligar o microfone, tá tranquilo. E Kardec, ele pega não só o trecho da bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, como nós vimos na semana passada, mas ele também pega as bem-aventuranças que Lucas escreve. E vocês vão ver que são pegadas diferentes, são abordagens diferentes. Tanto que o sermão de Mateus é o sermão da montanha e o de Lucas é o da planície. E nós vamos ver por que tem essa diferença, o que acontece e por que também, e vocês vão entender, por que esse sermão da planície ele é tão pouco visto e olhado. E até para mim foi uma surpresa, entre aspas, uma surpresa assim, de Kardec ter colocado e ter destacado esse mesmo trecho lá em Lucas. Por quê? Porque se vocês pegarem o Evangelho de Lucas, vocês vão encontrar algumas passagens muito interessantes. O bom samaritano, o rico insensato, o filho pródigo, o rico e o Lázaro, o jovem rico, que não é uma passagem exclusiva de Lucas, mas faz todo sentido dentro de tudo isso que nós vamos conversar aqui, e Zaqueu. Isso são algumas das características. Tirando o jovem rico, todas essas passagens são passagens exclusivas de Lucas. Lucas traz isso aí, não tem isso, não tem um bom samaritano, uma versão em Mateus, ou em João, ou em Marcos, não tem, nenhum deles, a não ser o jovem rico. Mas vocês percebem que o bom samaritano, a ideia aqui qual que é? A ideia da fraternidade, a ideia do entendimento, de você olhar o outro como um próximo, a ideia de uma ligação entre irmãos, vamos chamar assim, mesmo que seja um desconhecido. O rico insensato, o filho pródigo, o rico e Lázaro, o jovem rico, Zaqueu, giram em torno do quê? Do dinheiro, da questão material.
Tudo isso ele fala, ele coloca dessa forma. Quer dizer, o rico insensato, você se lembra, todas essas daqui nós já vimos de alguma forma nas aulas anteriores, mas o rico insensato é aquele que ficou pensando, olha, eu vou só gastar meu dinheiro, é o filho pródigo, pega toda a herança do pai e vai gastando até acabar tudo, aí tem que voltar. O rico e o Lázaro, o rico fica vivendo a vida tranquilamente, enquanto o Lázaro, que era o pobre, vive lá das migalhas, depois se encontra lá no céu, lá, o rico vai se encontrar num lugar um pouco mais quente, e Lázaro ao lado de Abraão, o jovem rico, que é aquela passagem é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Zaqueu, que é o único rico que tem nome. E por que ele tem nome? Porque ele doa metade dos seus bens e vai lá e paga, devolve 4 vezes mais do que ele eventualmente tenha roubado, adulterado das pessoas que ele teria que recolher imposto, porque ele era um chefe dos publicanos, ele era chefe dos coletores de impostos. Então, por aqui, você já começa a sentir que tem aqui uma visão de Lucas em relação a uma parte da sociedade da época, e que, obviamente, também pode ser colocada aqui para nós. Regina, por favor, só desligar o microfone. A Regina Domingues, por favor, está vazando aqui. Legal. Beleza. E isso fica mais claro ainda numa passagem que está em Lucas. Regina Domingues. Cadê? Não sei como fazer. Não está conseguindo desligar? Espera aí. Oi? É que eu entrei agora pelo computador, desculpa. Você consegue desligar? Não estou conseguindo, deixa eu ver aonde. Espera aí. Desculpa, aqui. Acho que deu. Agora acho que foi, peraí. Foi? Não. Tá, peraí. Eu vou interromper o companheiro. Peraí, acho que agora foi. Beleza. Ok, então, o que acontece? Em Lucas, no capítulo 4, versículo 17, tem uma passagem que é retratada tanto em Mateus quanto em Marcos, que é o momento em que Jesus vai à sinagoga e faz lá um discurso. Só que Mateus e Marcos dizem que Jesus ele foi lá, estava ensinando na sinagoga. Lucas faz um negócio diferente. Lucas faz com que Jesus não só esteja na sinagoga, como ele faz uma leitura. E qual é a leitura que Lucas coloca para Jesus aqui? Que é uma do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos. Veja, esse é o trecho que está lá em Lucas, em cima do livro do profeta Isaías, que era uma profecia em cima do quê? Que vem o Messias. E aí Jesus, na descrição de Lucas, diz o seguinte, começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura, que vocês acabam de ouvir. Então, Jesus está falando o seguinte, puxa, na visão aqui de Lucas, Jesus está colocando, olha, a profecia está se cumprindo, o Messias está aqui. E qual é a missão do Messias dentro dessa ideia aqui, que está lá em Isaías? É anunciar a boa notícia aos pobres, e libertar os oprimidos. Então, essa é a visão de Lucas. Essa é uma visão que Lucas está trabalhando o tempo todo dentro do seu evangelho. E isso é uma coisa importante para nós, né? É importante para nós sabermos, entendermos, porque a gente fica imaginando que todos os evangelistas, no primeiro momento, quando nós estamos iniciando o estudo, todos os evangelistas eles são assim, isentos. Mas não é assim, quer dizer, cada evangelista está escrevendo para uma determinada comunidade e está puxando a sardinha para determinado aspecto. Mateus, por exemplo, ele faz lá todo o Sermão da Montanha, e nós falamos isso na semana passada, em cima de uma questão que ele estava falando para judeus que estavam aceitando os ensinamentos de Jesus, mas continuavam sendo judeus. Por isso que ele faz lá o Sermão da Montanha. Nós até falamos na semana passada. Por quê? Para fazer uma correlação em relação a Moisés e os 10 mandamentos. E o Lucas, por outro lado, ele vai pegar muito mais esse caráter social, esse caráter da pobreza, rico contra pobre, ele vai ficar muito nesse conteúdo, ou pelo menos nessa versão, porque, de repente, para as pessoas
que, para quem ele estava escrevendo, esse tipo de discurso era um discurso importante e fazia sentido. De repente, pessoas que estavam se sentindo muito marginalizadas, pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas pobres, pessoas que não tinham recursos. Então, provavelmente, Lucas estava falando para essa comunidade. E ele vai, então, trazer a visão dele em cima dos ensinamentos de Jesus, mais para esse aspecto aí das questões de injustiça social. Tá? Tanto que o Anselm Brum, que eu mostrei para vocês a capa lá do livro, diz o seguinte, que Lucas é o evangelista dos pobres, como nenhum outro. Ele gira em torno de temas como pobreza e riqueza, propriedade e renúncia, comunhão de bens e obrigação social. Para ele, os cristãos não devem se apegar às suas posses, mas repartir o que possuem. Então, vejo que aqui está muito claro, aqui na visão aqui do Anselm Brum, e bate com tudo isso que nós estávamos vendo, que é o evangelista dos pobres, né? Tudo vai ser em torno dessa questão da pobreza e da riqueza, da questão material em relação à questão espiritual, se nós quisermos dar aí um outro significado também. Eu dei toda essa volta, por quê? Porque o Lucas tem também o seu sermão, tem o sermão da planície, como eu já estava falando, tem também as suas bem-aventuranças. Mas para vocês entenderem, primeiro, por que Lucas está indo por esse caminho, nós temos que entender o porquê que Lucas estava escrevendo e o que é o Evangelho de Lucas, senão nós não entendemos nada. Ficamos achando assim uma coisa, nossa, que coisa esquisita. Por que Lucas está escrevendo dessa maneira? Mas porque tem essa questão e esse viés aqui que é importante nós entendermos. E ele, diferentemente de Mateus, ele fala que, o seguinte, que Jesus desceu da montanha com os discípulos, ele tinha acabado de escolher os 12 discípulos, e ele estava na montanha com os discípulos, isso aqui é importante, vocês lembram que eu falei para vocês, toda vez que tem montanha, é uma questão que eles estão falando que tem aí uma revelação, tem uma conexão com o plano espiritual, então Jesus estava na montanha com os discípulos, havia lá um ensinamento, uma coisa mais superior que Jesus estava passando e que o evangelista está querendo mostrar para nós. Então Jesus desce da montanha com os discípulos e parou no lugar plano, a tal da planície. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Muito bem. Planície, o que ele quer dizer com isso? Por que tem essa questão da planície? Porque é um sinal de que seu discurso, o discurso de Jesus, é acessível a todas as pessoas, independente se ela está lá na Judéia, se ela é pagã, se ela não importa. Né? Então, é um discurso acessível a todas as pessoas. E a segunda coisa, quer dizer, a grande multidão, está mostrando que é o quê? Uma diversidade cultural, um sinal do universalismo da mensagem de Jesus. Então, ele pode até ir lá, voltando àquela questão da sinagoga, Jesus tem que sair fugido da sinagoga. Né? Os judeus estavam querendo pegá-lo e apedrejá-lo. Então, isso, de alguma forma, é uma resposta de Lucas, mostrando o seguinte, tudo bem, aquela comunidade não quis saber de Jesus, mas o discurso dele é para todo mundo, é acessível para todos. E também é uma questão de diversidade cultural, quer dizer, é universal. Se eles não querem ouvir, outras pessoas vão querer ouvir e é uma grande multidão. Bem, aí começa a nossa questão. Sempre o que está em vermelho é o que Kardec também está destacando lá no livro, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então aqui vocês já começam a ver que tem uma coisa diferente. Felizes vocês, os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Veja, lá em Mateus, vocês se lembram, né? Bem-aventurados os pobres em ou no espírito, porque deles é o reino dos céus. É totalmente diferente. Aqui, a gente pode até discutir, puxa, será que ele está falando de pobre, ou ele está falando de pobre espiritual lá em Mateus? Aqui não. Felizes vocês os pobres, não há meio termo. Ele está falando realmente da pessoa que é pobre. Segundo, felizes vocês que agora têm fome, porque serão saciados. É um pouco diferente do que Mateus coloca lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele está falando de fome, mas está falando de justiça. Então vocês percebem que Mateus ele deixa as coisas um pouco mais amplas. Aqui não. É fogo, é fixo o negócio. Tem fome, a pessoa está faminta, ela não tem o que comer. Então, felizes vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes vocês que agora choram, porque hão de sorrir. Então, é outra parte também do Evangelho que não bate tanto com a bem-aventurança de Mateus. E felizes são vocês quando as pessoas os odeiam, os rejeitam, os insultam e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Então, essas aqui são as bem-aventuranças de Lucas. Então, vocês percebem por que Lucas escreve dessa maneira, porque existe em cima dele aqui, então, um viés nessa questão mais social. Bem,
E ele termina dizendo o seguinte: alegrem-se nesse dia, exultem, porque é grande a recompensa de vocês no céu. Maria do Socorro, preciso que você desligue o seu microfone, por favor. Alegrem-se nesse dia e exultem, porque é grande a recompensa de vocês no céu. Alguém está com o microfone aberto. Ok, gente. Cadê a Maria do Socorro? Precisa desligar o microfone, Maria do Socorro. Ok, obrigado, Maria do Socorro. Então é isso, ok? São 4 bem-aventuranças, lá no Sermão da Montanha são 8, mas, contudo, todavia, há uma diferença aqui. Né? O Lucas, ele coloca o seguinte, que esse reino de Deus seria um mundo transformado a partir de novas relações, alicerçadas no amor, na justiça e na partilha. É a mesma coisa que nós estamos estudando em Mateus, mas Lucas coloca numa outra circunstância. Mas vocês percebem? Não muda muito. É amor, justiça, partilha, caridade. É um mundo livre de todas as injustiças e opressões. As bem-aventuranças são um anúncio de felicidade, mas também uma convocação contra o conformismo. Jesus chama pobres e aflitos a levantarem a cabeça. Um pouco como nós falamos lá na semana passada em relação ao Sermão da Montanha, que também tem um pouco essa ideia. Marchem, não desanimem, sigam em frente. É a mesma ideia aqui que a Bíblia Pastoral nos coloca, que é para levantar a cabeça. Vai ser, essa situação que você está passando vai mudar. Você é um pobre, você vai conseguir mudar isso. Você está passando fome, você vai conseguir mudar isso. Levante a cabeça, siga que você está ao lado do reino de Deus. Tá? Mas, diferentemente de Mateus, o nosso querido Lucas, ele faz as bem-aventuranças, que seria o lado, vamos supor, o lado bom da força, e também vai fazer uma coisa que muitos chamam de mal-aventuranças, que é o lado negro da força, vamos chamar assim, que é o Darth Vader, por isso que eu coloquei essa imagem. Tem mais 4 aqui que ele coloca, e que Kardec também destaca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E vocês vão ver. O que é essa parte? Assim, olha, mas ai de vocês, ricos, porque já tem a própria consolação. Ai de vocês que agora estão saciados, porque terão fome. E lendo isso, você se lembra do rico e do Lázaro, né? Você se lembra dessa parte da parábola, né, que Jesus conta. Ai de vocês que agora estão saciados, porque terão fome. Ai de vocês que agora riem, porque vocês vão ficar de luto e chorar, ou vocês vão conhecer o luto e vão conhecer as lágrimas também. Isso é uma outra versão que tem. Ai de vocês quando todos os elogiam, pois era assim que os pais deles tratavam os falsos profetas. Olha como é bem diferente, como é realmente uma questão muito social, o que ele está colocando aqui, quer dizer, puxa, ele está dando um chacoalhão aqui, puxa, se você tem recurso, faça alguma coisa com isso, né? Se você está aí saciado, faz alguma coisa, ajuda quem não está. É um pouco essa a chamada de Lucas, porque senão vai ter uma consequência. Depois não adianta chorar. O biblista Cornélio Freire Rodrigues, ele fala o seguinte, que é uma forma de lamento e denúncia. Jesus estaria denunciando, na versão aqui de Lucas, os responsáveis pela situação precedente, que estava lá nas bem-aventuranças. Se os pobres passam fome e choram, é porque tem pessoas excessivamente saciadas e risonhas. O reino de Deus é fechado para quem contribui para a miséria dos pobres, com a ganância desenfreada. Olha só. Então, é essa aqui um pouco a visão que Lucas está tentando passar no Sermão da Planície, principalmente a parte das bem-aventuranças, e um pouco explica para nós, eu acho que fica muito claro para nós, por que muitas pessoas evitam de falar muito aqui das bem-aventuranças de Lucas e preferem muito mais o lado de Mateus. Em relação aos profetas, acho que também é importante, o Cornélio faz essa ressalva aqui, os autênticos profetas, na visão aqui de Jesus, por exemplo, são aqueles que foram perseguidos. Aí seria Elias, Amós, Isaías, Jeremias, João Batista. Óbvio, João Batista perdeu a cabeça, inclusive, porque ele ia contra o poder dominante, ele criticava as injustiças sociais. Então, eles foram perseguidos porque não tiveram medo de denunciar as mesmas injustiças que Jesus estava denunciando. Aí vocês podem chegar para mim e falar o seguinte, então só os pobres podem ter esperança, Tony, vou desistir agora dessa aula, vou embora daqui, não quero mais ouvir essa aula não. E aí não, quer dizer, o Ivo Storniolo, ele explica para nós o seguinte, o evangelho é uma chance, ele diz aqui uma última chance, eu acho um pouco dramático isso, mas é uma chance para que todos nós compreendamos, né, e possamos nos converter a um projeto de Deus, que não quer
que ninguém se perca, nem mesmo o maior pecador. É uma versão, não é uma versão tão espírita assim, né? Fala de pecador, projeto de Deus, enfim, tem a conversão. Nós não usamos muito essas palavras. Mas o que ele está querendo mostrar aqui para nós? É um pouco esse projeto de Deus que nós vimos nas aulas anteriores, quando nós estávamos vendo as leis morais. Esse é o projeto de Deus para nós, né? Que a lei está sintetizada na lei de justiça, amor e caridade. E quando nós seguirmos esses ensinamentos, esse projeto de Deus, nós vamos sofrer mais ou vamos sofrer menos? Nós vamos sofrer menos, porque nós vamos estar entendendo melhor como funcionam essas relações espirituais, o nosso comportamento, as atitudes que nós temos, uma série de questões que tem uma consequência para nós. E quando nós entendermos isso, aí sim nós temos como entrar nesse projeto de Deus, como o Ivo Storniolo fala, e seguir numa nova direção. E aí sim, e aí parar um pouco, né, dessa parte do que parar de sofrer. Mas é difícil, é muito complicado, é muito desafiador para nós, seja ele pela versão de Mateus, seja pela versão de Lucas. É sempre um desafio para nós mudarmos essa nossa visão ou esse nosso comportamento. É um esforço. E acho muito legal vocês ficarem pensando muito sobre isso aqui. Ó. Por que ainda sofremos? Porque no final, depois que a Célia aqui entrar em campo, ela vai reforçar muitos conceitos aqui para nós ainda dessa questão aqui do espiritismo e a ideia aqui do sofrimento, mas no final nós vamos ter um debate aqui, vamos ver um pouquinho essa questão aqui, por que nós ainda sofremos. É isso, gente. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi apresentado ou nós podemos seguir aqui com a nossa querida Célia para ela poder fazer a apresentação dela? Antônio, só queria fazer uma colocação. Pode fazer, estou te ouvindo. Em Atos dos Apóstolos, o capítulo 10:34, o discurso de Pedro na casa de Cornélio, ele fala claramente assim, dou conta em verdade que Deus não faz acepções de pessoas. Então é que não é só pobre. Sim. Como fala Lucas, né? Sim. E é ótimo você ter falado de Atos dos Apóstolos, porque nós, inclusive, já vimos aqui uma passagem em que eles tentaram fazer até uma comunidade, né? Todo mundo pegava as suas propriedades e colocava aos pés dos apóstolos. Tentaram fazer uma comunidade que ninguém tinha recursos materiais, assim, a mais ou a menos, era tudo dividido, era uma questão comunitária. E, infelizmente, ou felizmente, não deu certo, né? Também tem isso. Eles até buscaram, mas não conquistaram, não conseguiram. Porque não é muito isso, é uma coisa meio forçada, eu acho, né? Mas essa observação sua é muito boa, Ari, é muito legal isso. Muito bom. Alguém mais, além dessa questão que o Ari levantou, muito bem feito aqui? A Maria Francisca vai tentar entrar novamente aqui. Tudo bem? Podemos seguir? Ok. Célia, você está pronto, Célia? Seu microfone está aberto? Vamos ver por que ainda sofremos, Célia? Estou aqui, de prontidão. Então vamos lá. Por que ainda sofremos, Célia? Vamos lá. Então, o sofrimento é algo que todo ser humano... Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, que a paz do nosso Mestre nos envolva e permaneça entre nós. E vamos falar hoje um pouquinho, um assunto que todos nós sofremos, né? O que é o sofrimento? O sofrimento todos nós experimentamos, já que estamos num planeta de provas e expiações. E se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3 do capítulo 5º, nós vamos ver o seguinte: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa, pelos ensinos de Jesus, e hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então, vamos lá. E por que ainda sofremos? No mínimo por 3 razões, por 3 motivos que nos levam ao sofrimento. O primeiro deles, em virtude de nossa própria imprevidência e para aprendermos a controlá-la. Segundo, para reparar os nossos erros, maldades, crimes ou desmandos que tenhamos praticado em encarnações anteriores. E para o nosso próprio aperfeiçoamento. Isso a gente encontra no livro A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quantas doenças, quantos sofrimentos poderiam ser evitados, né, se nós não fôssemos tantas vezes imprevidentes,
desatentos, em relação a nós mesmos, né? Como se diz, nós praticamos alguns excessos, estamos distraídos conosco mesmos. Então, embora sempre nós contemos com o auxílio dos nossos irmãos espirituais, dos nossos mentores individuais, mas nós sempre, desavisadamente, estamos, às vezes, conspirando contra nós mesmos. E aí, consequências vêm, sem dúvida alguma, dentre elas é esse sofrimento, essa dor que abate todos nós. Então, quantas vezes nós ouvimos um amigo, ao invés de ficarmos quietinhos ou fizermos as nossas próprias escolhas, às vezes escolhemos companhia daqueles que querem se divertir, que a gente acha, nossa, esse amigo sabe se divertir, ele curte grandes emoções, então eu vou me divertir também, quando na verdade nós caímos numa própria cilada, numa escolha errada que nós fazemos, não é? Então daí vem a recomendação de Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso nós encontramos em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Então, sempre essa recomendação, né, queridos? Vigiai e orai. Porque aquilo que parece tentador, que parece uma grande diversão, um grande passatempo, na verdade, são, digamos assim, tentações que impedem e embargam o nosso crescimento e a nossa evolução. Então, nós vamos acabar trazendo para nossas vidas esse sofrimento, e com essa experiência penosa que nós vamos vencendo, a gente vai acabando devagarinho, cada um no seu tempo, cada um com a sua percepção, cada um com a sua visão, mas vai chegar uma hora que todos nós vamos nos despertar, vamos nos conscientizar de que essas tentações, na verdade, não trazem a verdadeira felicidade, muito pelo contrário, acabam levando a gente para um buraco maior ainda. E aí nós perguntamos, por que pessoas boas sofrem? Será que seria uma injustiça? Como explicar isso? Seria uma injustiça de Deus? E aí nós encontramos a resposta seguinte: se Deus é justo e sofremos por algo que não fizemos nesta vida, a explicação está em débitos e erros cometidos em vidas passadas e encarnações passadas. Porque, na verdade, todos nós estamos numa jornada segundo a qual somos todos semeadores. Ninguém vive sem semear, seja o bem ou seja o mal. Felizes são aqueles por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade, de afeto. Aqueles que deixam um terreno complicado vão colher frutos não muito favoráveis, mas, de qualquer maneira, as sucessivas encarnações vão proporcionando condições de nós irmos aprendendo gradativamente e vamos trilhando aí o caminho da evolução e vamos nos melhorando a todos nós, né? Então, nós temos que, no final, os malvados também vão prosperar, porque, no fundo, o sofrimento pode ser visto como um fator de progresso, como um fator que nos ensina a existência humana. Cada uma das encarnações seria como uma escola, cuja finalidade é ensinar, nos melhorar e nos fazer crescer. Infelizmente é assim, quando nós não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. Então, quando nós sofremos para resgatar débitos passados, estamos vivendo o que o Espiritismo chama de expiação, além da qual existem provas. Então, todos nós sabemos que o nosso planeta ainda se encontra numa categoria de um mundo de provas e expiações. Tá certo? Muito bem. Então, nós temos, seguindo em frente, por favor, que o sofrimento, por qualquer que seja o motivo, seja para controlar a nossa imprevidência, reparar os nossos erros ou propiciar o nosso aperfeiçoamento, tem como objetivo o nosso progresso. E aí nós estamos indo rumo à felicidade futura, a verdadeira felicidade, devendo, portanto, o sofrimento ser recebido como uma bem-aventurança. Felizes serão os que não sofrem, não os que não sofrem, mas os que sabem sofrer. Esses alcançarão o consolo prometido por Jesus. Porque isso também é uma experiência que nós vamos angariando ao longo do tempo. O sofrimento, é claro que não é agradável para nenhum de nós, mas quando ele é bem vivenciado, no sentido de nós tirarmos a lição, o ensinamento que esse sofrimento nos propicia, certamente nós estamos seguindo rumo à evolução. Se nós não tirarmos a lição e continuarmos incidindo nos mesmos erros, com as mesmas invigilâncias, nós vamos continuar sofrendo,
as lições vão sendo repetidas, às vezes vão sendo intensificadas, até a hora que nós damos conta de que estamos num caminho que precisamos despertar, precisamos ver o mundo de uma outra maneira, tá certo? Vamos lá, mas em seguida... Agora é o grupo. E aí nós vemos, aí vem o nosso grupo. Então, Exato. queridos, só para alinhavar o nosso raciocínio, vamos ter sempre, como estudantes e aprendizes do Evangelho, como estudantes da doutrina espírita, vamos ter no sofrimento uma ferramenta preciosa. Ela dói, ela machuca, mas ela desperta, ela nos melhora, ela nos faz crescer e, principalmente, nos faz evoluir. E quando cada um de nós evoluir, quando cada um de nós vai se transformando através desse sofrimento, eu vou mudando, e quando eu mudo, o mundo muda. Então é dessa maneira que cada um de nós vai contribuindo para a melhora de nós mesmos e para a melhora do mundo. Tá certo? Então agora nós vamos nas nossas reflexões em grupos. Isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Perfeito. Se alguém quiser falar, aproveitem. Porque a gente está... eu fiquei pensando muito como que nós iríamos encerrar hoje aqui esse capítulo, porque tem muitos textos nesse capítulo 5, interessante. É muito rico o assunto, né, Antônio? É muito rico. Aí eu falei, puxa, eu pensei em pegar 3 textos aqui, fazer vocês se matarem aí nos grupos e tudo mais. Mas, sabe o que é, né? O pessoal pouco evoluído é assim, o expositor pouco evoluído no meu caso, não no caso da Célia, aquela da Lu, sim, né? Aí eu tava aqui, avaliações bom, equivocadas. Vamos falar da melancolia, vamos falar da melancolia, vamos falar aqui das provas voluntárias do verdadeiro silício. Nossa, tem um monte, tem texto do São Luís aqui, muito livro assim que eu recomendo que vocês, se vocês tiverem um tempinho, deem uma olhadinha, né? Mas eu acho que vale uma reflexão para nós, e aí é o texto que eu vou passar, é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que vai ser dividida para todos os grupos, quer dizer, é a mesma pergunta para todos vocês. Então, qual é a questão aqui para nós? Apesar de sabermos como espíritas, ok? Como espírita, nós sabemos que as causas das aflições, né, nós sabemos por que está acontecendo, nós estamos estudando, estamos vendo isso desde o básico, antes mesmo disso, se já tínhamos lido aí o Nosso Lar, os livros do André Luiz. Tá? Então, apesar de sabermos como espíritas as causas das aflições, por que ainda sofremos ou criamos situações que vão nos prejudicar no futuro? Ok? Essa é a pergunta que eu estou colocando aqui para vocês. Mas tem que ser uma coisa sincera. Tanto que eu estou colocando um aviso aqui. Eu pergunto, porque normalmente eu não reclamo muito, eu não falo para vocês, não tem assunto proibido e tal. Mas agora eu tenho. Então aqui tem um aviso de proibido aqui. Tá certo? Resposta proibida. Então, assim, vocês não vão chegar para mim, grupo 1, grupo 2, grupo 3, porque nós somos espíritos imperfeitos em evolução. Eu corto o som de vocês, entendeu? Eu não quero isso, eu quero sangue, sabe? Eu quero fazer porque nós somos preguiçosos, porque a gente não acorda, porque a gente gosta só de ficar ouvindo aula e não praticamos. Eu quero que seja algo realmente rico, no ponto de vista assim, por quê? Sabe? Por que ainda sofremos ou criamos situações que vão nos prejudicar no futuro? Tudo bem, gente? Entendendo essa questão, é para vocês Porque, na verdade, né, Antônio, a gente sabe que o sofrimento existe, tudo, a gente sabe da teoria, é muito lindo falar que somos seres imperfeitos, em evolução, mas na prática, no dia a dia, ali na nossa rotina diária, a história é bem diferente. Então, na teoria é uma coisa, e na prática é outra, não é? Exatamente, é isso que... E a gente fica sempre onde? Cai onde? No clichê. Aí ficamos que nem mais ou menos Gabriela, sabe? Eu nasci assim, vou viver assim. E aí não resolve. Então, o que eu queria era assim, óbvio, a gente não vai resolver nada aqui nessa questão, mas de repente sair um pouco desse lugar comum, desse clichê, tentar encontrar outras respostas. Eu vou separar vocês em 3 salas. E aí vocês vão ter lá os famosos 15 minutinhos para pensarem e trazerem respostas fofinhas para o próximo segmento aqui. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida antes que eu mande vocês todos para as outras salas? Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Obviamente... Antônio. Oi, quem fala? A Sandra. Oi, Sandra, fala. 1, 2, 3. Ok, já sei Qual eu sou. A gente vai ler algum texto para... Não, vai ser exatamente esse daqui, essa pergunta aqui. Essa é a questão para vocês. Só a pergunta, não tem um... Não, não tem. Eu mudei tudo. Eu ia separar em perguntas para vocês, cada um ia resolver, mas eu resolvi usar essa ideia aqui para vocês fazerem essa discussão, tá bom? Ok, obrigada. Beleza? Alguém mais tem alguma outra dúvida? Estamos em 30 e tantas pessoas, vai ser mais ou menos umas 10 aí por sala, tá bom?
Então, até daqui a pouquinho, hein, gente? Muito bom, gente. Olha, voltamos então. Espero que vocês tenham curtido. Estou vendo que está todo mundo inteiro, não estou vendo nenhum rastro de sangue, então acho que as discussões foram bem assim fofinhas. E do grupo 1, quem é que vai falar do grupo 1? Quem vai ser o ser de luz que vai responder essa palpitante questão que eu coloquei para vocês, essa provocação? Vamos lá. Quem é que vai ser do grupo 1? Eu posso falar, eu vou fazer um resumo, tá, do que a gente falou. Ok, vai lá, Claudinha. Em relação ao porquê sofremos, algumas ideias foram colocadas, né? Uma delas é porque a gente escolhe o caminho mais fácil, né? A gente acaba ficando acomodado, mesmo sofrendo, e a gente não se permite mudar. Outros colocaram que a gente fica no sofrimento e não muda porque muitas vezes também a gente não sabe como sair dele, né? Não sabe como assim? Peraí, não entendi. Não sabe sair dele, do sofrimento? É isso? As pessoas sofrem, mas não tem a resposta de como parar de sofrer, né? E aí foi colocado que entraria o nosso autoconhecimento, né? Se nós tivéssemos mais autoconhecimento, seria mais fácil para a gente lidar com essas situações, né? Foi colocado também que achamos que conhecemos tudo e, na verdade, nós não conhecemos nada, né? Acabamos julgando muitos outros. E a conclusão é que a gente tem que se melhorar mesmo, né? E o Evangelho deveria ser o nosso norte, né? Legal. Só vou pedir para a Maria do Socorro desligar o microfone. Bacana. Mais alguma coisa, Cláudia? Basicamente isso. Tá. Legal. Eu acho que essa questão assim do sofrimento, que vocês falaram assim, do entendimento, né, Cláudia? Eu acho que mais ou menos isso. Acho que passa mais pela resignação mesmo, de saber assim, eu não sei por que está acontecendo isso, mas deve ter alguma justificativa, né? Eu imagino que seja mais por isso, porque realmente saber porque a gente sofre talvez seja mais difícil, a não ser que a gente vá para o plano espiritual e lá a gente descubra, né? Não sei, alguma coisa assim. Muito bem, Cláudia, muito obrigado ao grupo 1. Não sei se tem mais alguma questão que você lembrou aí, se você quer colocar antes de eu ir para o grupo 2. Se alguém mais quiser colocar alguma coisa. Tá. Beleza. A Liliane está com o microfone aberto, imagino que ela vai ser o ser de luz do grupo 2, é isso, Liliane? Não, eu era do grupo 1. Ah, do grupo 1, mas você quer falar alguma coisa, Liliane? Não, na verdade, só complementar bem rápido. A questão é que, às vezes, a gente está num sofrimento, a gente não sabe muito como sair dele, né? A gente está lá sofrendo, sabe o motivo, mas o que eu faço para sair, né, daquela situação, daquela coisa que está me angustiando? E eu acho que, muitas vezes, nesse momento, a gente esquece de pedir, sabe, se realmente pedir as mãos para o nosso querido e amado Pai, e a gente às vezes acaba até se afastando dele nesses momentos de muito sofrimento e de muito erroneamente, mas eu acho que muitas vezes acontece isso. E eu acho também que às vezes a gente precisa passar por aquele período de sofrimento, porque a gente não está muito maduro para ter o real entendimento e a força para poder sair daquela situação. É isso. Deixa eu só complementar uma coisinha. Não, tudo bem. Eu só vou dar um puxãozinho de orelha dela, porque ela deu uma voltinha e no final ela acabou aqui, porque somos espíritos imperfeitos em evolução. É quase isso aí, viu, Lília? Vou tirar seu bônus hora aqui, mas vai lá, Célia. Só complementando, assim, no contexto que a Lili falou, é o seguinte, a gente, quantas vezes, como ela falou, a gente se afasta, porque revolta mesmo. Então, durante os vários sofrimentos que a gente passa, eu acho que a gente tem várias fases de resignação, de revolta, de indignação. Então, a gente tem que partir do princípio que a gente tem todas essas emoções fluindo dentro da gente e não adianta a gente ficar com aquele sentimento de culpa e ficar se flagelando, no sentido, eu mereço. Ninguém é vítima, eu acho assim, nessa vida ninguém é vítima, ninguém é vilão. Somos realmente, às vezes, desatentos. Quando estamos mais desatentos, a gente reage de uma maneira, às vezes,
mais impulsiva. Quando a gente está mais atento, a gente age com um pouquinho mais de sabedoria. Mas a verdade é essa, as emoções vão fluindo dentro da gente de acordo com o que a gente é capaz de perceber e de sentir. A verdade é essa, não existe ninguém melhor e nem pior do que ninguém. Somos seres humanos ali numa experiência que às vezes é muito difícil realmente de ultrapassar, mas tudo acaba passando também, graças a Deus. E a Liliane colocou essa questão da pedir, né, pedir ajuda do plano espiritual, e aí eu me lembrei que tem uma passagem que só está em Lucas, que é quando Jesus está quase para ser preso. Tem alguém com o microfone aberto, acho que é a Fernanda. Fernanda, precisa desligar o microfone. Isso, por favor. É o único momento em que aparece isso nos 4 evangelhos. Jesus está orando, pede ao Pai para afastar dele aquele cálice. Vocês conhecem bem esse momento. E só em Lucas diz que naquele momento aparece um anjo do Senhor para fazer o quê? Para dar um consolo, para dar um ânimo para Jesus naquele momento. Porque isso aqui eu acho muito legal a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente está sofrendo, muitos de vocês estão falando, poxa, a gente sofre e tal, mas como que a gente pode lidar melhor com isso? Pela oração, porque a oração vai nos dar o quê? A coragem, a força, a sustentação para passarmos por aquela situação. Muitas vezes acontece isso. Não vai resolver, não é? O plano espiritual não vai fazer por nós o que nós temos que passar por aquilo, mas tem essa característica que eu acho que é muito importante, que a oração, ela está aí à nossa disposição para nós utilizarmos mesmo. Muito bem, vamos lá, que senão a gente não vai terminar isso aqui nunca. Grupo 2, quem é do grupo 2 aí que vai falar? Qual é o ser de luz? Oi, sou eu. Oi, Sandra Rodrigues, vamos lá, Sandra Rodrigues. Bom, gente, é o seguinte, eu acabei dando um depoimento pessoal aqui para as minhas amigas, porque, como todo mundo sabe, o Antônio convidou a gente para fazer uma exposição, né, uma apresentação, e como ele sabe, eu acabei contando para elas que eu estou sofrendo muito com isso. E aí a gente começou a fazer uma reflexão em cima disso, né? Por que eu estou sofrendo? Porque é muito difícil a gente sair da zona de conforto. É muito fácil a gente ficar sentado aqui ouvindo os outros falarem e não querer evoluir, não querer fazer uma coisa melhor, né? Não querer se expor. E aí entrou o orgulho, a vaidade, o medo, todos os sentimentos, né, que a gente tem, que eu estou sentindo pelo menos, né? Mas que é o que são os nossos defeitos, gente, que é por isso que nós somos seres, como é que é, Antônio, que não pode falar que nós somos seres em evolução. Espíritos imperfeitos em evolução, exato. Exatamente, então, mas aí a gente chega à conclusão assim, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? E que nenhuma evolução, nenhum crescimento vem sem dor, e que a gente aqui tem que encarar e ir em frente. Então entrou tudo isso, orgulho, a falta de fé, que foi bem falado também, que a falta de fé faz a gente sofrer muito. A gente acredita, mas não acredita muito, né? Pois é. Acredita mais ou menos, né? Elas até falaram lá, a fé vai até a página 2. Exatamente. Eu acho que é aí que está o grande problema, entendeu? A gente acredita, mas não acredita muito, entendeu? E aí perdemos o foco muitas vezes, né? Muito bem. Meninas, se vocês quiserem complementar. Viu, mas eu só vou completar esse lance da falta da fé com o seguinte comentário, porque nós somos imediatistas. Queremos a resposta, o resultado já. Perfeito. O imediatismo e a nossa vaidade, o nosso orgulho não nos permite esperar, acreditar. É isso. É isso aí. Tudo isso é um grande pacote. Mas eu quero só fazer aqui um depoimento, dizendo que a Sandra fez um belo texto, a apresentação dela já está pronta, então, assim, o sofrimento dela não foi assim, um sofrimento, né? Agora tem que ir para a próxima fase, que é ela entrar em campo. Então, talvez aí realmente ela sofra um pouco. Mas, por enquanto, ainda tudo bem. Sandra, você sofreu em vão. Grupo 3, gente, vamos lá terminar. Qual o grupo 3, por favor? Quem é que vai ser do ser de luz que vai falar? Ari! Muito bem, Ari, vamos lá. Foi consenso geral do grupo, que é o comodismo também, motivo do sofrimento, a falta do autoconhecimento, a gente também está dentro dessa zona de conforto, que a gente não querer mudar, né? E
bem mais confortável passar pela porta larga, né? Complacência com os próprios erros. Isso é uma coisa muito... Isso mesmo. Confiança que ela só se desperta quando a pessoa entra em sofrimento. Tá, picotou um pouquinho o seu final aí, Ari. Mas tudo bem. Complacência, ok? Quando a pessoa entra em sofrimento o seu som não está muito bom, Ari. Não sei se alguém pode... Não sei se só comigo, que só eu que não estou ouvindo o Ari, se todo mundo está ouvindo direitinho o Ari, mas eu não estou conseguindo ouvir o finalzinho dele. Tá muito ruim. Não dá para ouvir direito. Alguém do grupo 3 pode dar um help aí, uma ajuda, um momento de caridade e complementar aqui o que o Ari estava falando? Vamos lá, gente. Mas falta do vigiar e orar. Vigiar e orar, perfeito. Basicamente, tudo que você está falando dá para resumir nisso, né? Vigiar e orar. O problema é a gente vigiar o quê, né? Se nós somos muito condescendentes conosco, a gente vai achar que não, está tudo bem. E eu acho que também isso é um pouco essa questão, sair da zona de conforto, encararmos um pouco mais as nossas questões, um pouco mais né, com ânimo, com coragem, olhar para a gente e falar, puxa, isso precisa mudar, isso eu preciso alterar. Acho que são questões importantes que vocês levantaram, os 3 grupos levantaram, e essa reflexão que sirva para nós também, assim, quer dizer, que não fique só uma conversa em grupo, mas que cada um de vocês pense um pouquinho em casa, agora aí nessa semana, e ponham em prática. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, quer dizer, não ficar só nessa nossa questão de refletirmos, estudarmos, mas não colocarmos em prática. Acho que isso é algo que cada um de nós tem que ser incentivado, pelo menos se auto-incentivar a colocar em prática, para nós não ficarmos sempre nessa conversa, eu não sou assim porque ainda sou muito imperfeito, ainda sou um espírito de evolução. Eu queria só né? complementar Entendeu? uma coisinha, Antônio, que você está falando, se você me permite. Não ficar só assim, realmente, porque sofrimento, mas a gente também tem que estar atento aos sinais, porque o Pai é tão misericordioso que ele sempre mostra um caminho para a gente sair de um encalacro, de uma confusão, de uma encrenca, que a gente, às vezes, é causador desse próprio buraco que a gente se enfia. Então, a gente também tem que estar atento a esses sinais, a essas chances, esses caminhos que se abrem, às vezes a gente não vê, seja através de um amigo que aparece, uma palavra amiga, enfim. Saídas sempre tem. Então, a gente também tem que ter estar aberto a essa capacidade de ver que os caminhos existem para a gente poder seguir em frente. E é só a gente pensar como muitos de nós chegamos aí a uma casa espírita, por exemplo. Quem que nos levou até uma casa espírita, por exemplo? Quer dizer, são ajudas que vão chegando para nós. Talvez, às vezes não é uma ajuda que vai nos tirar de um sufoco total, mas vai nos dar um ânimo, vai nos mostrar uma nova perspectiva, enfim. Tem muita coisa. Porque eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, mas o caminho está ali, né? Exatamente. Chegamos e vamos em frente, né? E aí eu queria terminar essa nossa reflexão, que eu acho que foi muito rico, eu gostei muito dessa reflexão toda, a contribuição de todos vocês foi fantástico. E eu queria só encerrar com essa frase, nós vamos ver muito pouco Paulo, porque Paulo não é muito mencionado no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dá mais foco e ênfase, como nós já falamos, ao Sermão da Montanha. Mas tem essa frase que está de Paulo em Gálatas, que eu acho legal para nós, para ficarmos com isso guardados. Ele fala o seguinte, olha, não se iludam, com Deus não se brinca, ou zomba, depende da tradução da Bíblia que vocês tiverem, pois cada um colherá o que tiver semeado. É aquilo que nós estamos falando aqui, né? Quem semeia na própria carne, ou seja, muita questão aí do egoísmo, que os espíritos sempre falam para nós, olha, cuidado com essa questão do egoísmo. O egoísmo é uma bomba de nêutrons, destrói todas as virtudes, né? Então, quem semeia na própria carne, da carne colherá a destruição. Uma coisa vai levar a outra. Agora, quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quando nós fazemos essa nossa mudança, nós mudarmos o nosso comportamento, entendermos com fé, com certeza, né, por que as coisas acontecem, o que isso tem de benefício para cada um de nós, é a ideia aqui da semeadora do Espírito. A caridade, o amor ao próximo, a justiça, né, tudo aquilo que nós já estudamos nas leis morais. Então, não nos cansemos de fazer o bem. Se não desanimarmos no tempo devido, colheremos, diz aqui Paulo. Portanto, enquanto temos tempo,
Enquanto temos tempo aqui nessa encarnação, façamos o bem a todos. Então essa é a mensagem que eu acho muito bacana para nós, para fecharmos aqui esse capítulo do Bem-aventurados os aflitos, para nós termos isso como uma reflexão e podemos fazer atitudes. Fazemos esse bem enquanto temos tempo, façamos o bem a todos e não desanimarmos. E na semana que vem, se tudo correr bem, Luiz entrará em campo e o meu computador para, claro, né, como sempre, que é o Bem-aventurados os pobres em espírito. É a nossa próxima aula, que eu não estou conseguindo compartilhar aqui para vocês, mas o Luiz entrará em campo. Vai ser mais uma aula dupla. Primeiro o Luiz e depois a Lu fará a segunda aula sobre esse tema, que, se eu não me engano, é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estava escrito e eu acabei esquecendo. Turma, dúvidas? Comentários? Foi legal? Foi intenso? Foi melhor do que andar numa montanha-russa? Posso só falar uma coisa? Pode, claro. Vai lá, Sandra. Com toda a discussão, eu me lembrei de um livro do Rubens Alves, que o título é Ostra Feliz Não Faz Pérola. E aí tem uma frase que fala, né, de transformar a tragédia em beleza. A tragédia não elimina, a beleza não elimina a tragédia, mas a torna suportável. Legal, é isso aí. Muito bom. Excelente frase para nós encerrarmos aqui. Mas quem vai fazer o encerramento é a Liliane. Liliane, você está pronta? Não esquece só das vibrações aí para quem deixou os nomezinhos na nosso bate-papo, tá bom? Mas pode... Desculpa, eu não vi quem pediu vibração. Não tem problema. Você fala assim, vamos vibrar aqui para... Tá bom? Só isso e tá perfeito. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos acalmando as nossas mentes, os nossos corações. Vamos agradecendo a Deus por mais essa tarde deliciosa, onde aprendemos mais um pouquinho, para que possamos continuar refletindo sempre sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, que estejamos cada dia mais vigilantes e que possamos estar sempre próximos ao Criador. Vamos vibrando pelo nosso planeta, pedindo muita proteção, muita saúde a todos aqueles que principalmente sofrem, do corpo e da alma. E assim, vamos também pedindo vibrações de amor, saúde, luz, aos nomes que foram citados e a todos aqueles que, de alguma maneira, precisam estar mais próximos do Pai da vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado aqui a todos, que nós possamos nos reencontrar na semana que vem, agora nesse link novo, tá bom? E que possamos ter aí, vamos entender um pouquinho o que são os pobres em espírito, na semana que vem. Tchau, gente, muito obrigado aí mais uma vez. Tchau, turma. Tchau, beijo.